desculpa. Jonas, capítulo de número 1. Nós vamos falar algo muito sério nessa noite. Oh, Espírito Santo, aleluia. Pastor, onde fica Jonas? Você começa com Mateus, vai dando ré, vai encontrar aí Joel, vai encontrar Malaquias, Zacarias, Joel, Sofonias, Abacuque, Naum, e aí você encontra Jonas. Acharam aí Jonas, capítulo de número 1? Amém? Aleluia. Evite conversar, evite ir ao banheiro. Você pode perceber que na hora da palavra tudo acontece. Nós temos aprendido isso, isso é muito sério. Diz assim, verso 1: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Vamos ler todos juntos o verso 3 bem forte, por favor. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença, e tendo descido achou um que ia pagou, pois, e embarcou nele, para longe. Vamos melhorar, vai. Mas o Senhor, não, eu vou falando, vocês vão continuando, ficou bacana assim. Mas o Senhor fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio. Então os marinheiros, cheios de medo, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, o que acontecia com ele? Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: O que passa contigo? Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não. E diziam uns aos outros: Vinde e lançamos sortes para. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre. Então lhe disseram: Que ocupação é tua? Onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhe respondeu: Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lo havia declarado. Disseram-lhe: Que faremos porque o mar se ia tornando cada vez mais. Respondeu-lhe: Tomai-me e eu. Entretanto os homens remaram, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogo-te que não pereçamos por causa da vida deste homem,
e não nos faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve, e levantaram e o lançaram ao mar, e cessou. E temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram. Deparou o Senhor um grande peixe que tragasse a Jonas, e este esteve 3 dias e 3 aonde? Até, vamos orar. Senhor, hoje é uma palavra específica daquilo que o Senhor tem para nós, por isso eu te peço, usa a minha vida como canal, Senhor. Usa a minha vida como um canal, Senhor. Fala de uma maneira audível e clara, que haja temor no nosso meio, que haja, Senhor, debaixo do teu desejo, Espírito Santo, exortação, edificação e consolação. Tudo aquilo que porventura esteja impedindo a manifestação da tua presença sobre vidas individualmente, nós declaramos que não tem poder, ó Pai, porque debaixo de um tratado de paz, essa casa é uma casa de paternidade, uma embaixada, onde principados, potestades, dominadores, através da sua cultura e da sua manifestação, não tem qualquer tipo de legalidade, em nome de Jesus. Toda a devagação da mente, toda a irreverência diante da palavra do Senhor, todo o cansaço, toda a sonolência, tudo aquilo que tem te roubar a manifestação da tua presença, nós lançamos no abismo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Semana passada, nós estávamos aqui ministrando uma palavra muito interessante, muito séria. Nós estávamos aqui liberando uma palavra profética, falando que estes dias têm sido dias da manifestação dos João Batistas. E nós usamos aquilo que foi o exemplo de Mateus, capítulo de número 3, quando João Batista, que era a voz que clamava no deserto, e ali, através das suas vestimentas, ele manifestou características que representam aquilo que é a ação profética da igreja desses dias. Mas, em contrapartida daquilo que é a manifestação da ação da igreja João Batistas, existe uma síndrome demoníaca que tem se manifestado nestes dias, chamado síndrome de Jonas. E isso é algo muito sério que tem acontecido nesses dias dentro da igreja. Diz o texto que Jonas, e o seu nome significa pomba. Então isso nos remete a um pensamento muito interessante. Jonas, como um profeta de Deus, certamente era um homem, ou deveria ser um homem, guiado pela ação do Espírito Santo de Deus. Diz o texto que a ira de Deus havia se chegado contra o povo de Nínive, e esse povo era um povo que havia simplesmente colocado uma cultura de adoração à rainha do céu e ao Deus chamado Dagon, que tinha uma referência muito interessante, uma figura muito interessante. Dagon, ele tinha uma figura de metade peixe e metade homem. Então a cidade de Nínive era uma cidade pagã, que adoravam deuses pagãos. Então Deus veio através do profeta Jonas e fala para ele: Jonas, se disponha, vá até Nínive e traga uma palavra de sentença, uma palavra de exortação, para que o povo possa vir se quebrantar diante de mim, porque se eles não se quebrantarem, eu vou destruir toda aquela cidade.
Diz o texto que, a primeiro momento, Jonas, imagino eu, dentro de uma maneira figurada, ele ouve a voz do Senhor, imagino que sorri até ele e fala: Senhor, deixa comigo, pode deixar que eu estou indo para lá, e aquilo que o Senhor falou para mim, eu vou cumprir cabalmente. Diz o texto que Jonas, ele se dispôs a não cumprir a vontade de Deus. Diz o texto que ele tomou um caminho totalmente inverso daquilo que Deus havia dado a ele. Ele foi para Jope, que era um portuário, pagou a sua passagem com destino a Nínive, e lá ele estava fugindo da presença do Senhor. Fala para a pessoa que está ao teu lado: ele estava fugindo da presença do Senhor. Então diz o texto que uma tempestade vem sobre o mar, e aí ela não passava. O povo começou a orar e começou a cada um buscar o seu Deus. Diz o texto que Jonas estava dormindo. O imediato vem, acorda Jonas e fala: Jonas, é o seguinte, começa a buscar o teu Deus, porque o chicote está estralando, a gente vai afundar, e algum mal está dentro do barco que está levando a gente a afundar. Diz o texto que todos começam a orar, tiram a sorte, e a sorte cai sobre a vida de Jonas. E aí Jonas abre o coração para ele e fala: olha, tudo isso que está acontecendo é culpa minha, porque simplesmente eu não estou cumprindo o propósito de Deus. Então façam o seguinte, me joguem na água, e vocês vão ver que essa tempestade vai acabar. Existem algumas observações importantes que eu quero compartilhar com você nesta noite, para que você fique atento com relação a estas características que têm se manifestado nestes dias dentro da igreja. A primeira delas, como eu havia dito, Jonas, ele teve uma disposição contrária daquilo que era a vontade de Deus. Fala para a pessoa que está ao teu lado: ele teve uma disposição contrária daquilo que era a vontade de Deus. Algumas vezes, irmãos, nós nos esforçamos, nos dedicamos, gastamos o nosso tempo com relação à elaboração de coisas, e coisas que infelizmente não partem daquilo que é a vontade de Deus. Eu uso como exemplo mais ou menos o roubo do Banco do Brasil, Banco Nacional, alguns anos atrás. Foi o Banco Central, foi um roubo cinematográfico. Haviam engenheiros, haviam construtores, pessoas das mais altas habilidades ali, onde através da formação deles, eles haviam projetado uma arquitetura subterrânea, para que eles pudessem entrar no banco, e milhões pudessem ser roubados. E isso é muito interessante, porque eles haviam gastado tempo, estavam se dedicando, haviam se aperfeiçoado, para que algo ruim pudesse acontecer. E muitas vezes, isso tem acontecido conosco, irmãos. Deus, Ele nos traz uma direção, Ele fala: olha filho, eu tenho um propósito para você. Olha filha, eu tenho uma direção para a tua vida. Eu tenho uma direção para a tua família. Eu tenho uma direção para o teu relacionamento. Olha, você precisa fazer isso, se posicionar dessa maneira. E aí você sai do culto e fala: meu, agora é o seguinte, Deus vai fazer uma revolução na minha vida. E aí, quando chega na hora de eu colocar em prática daquilo que eu recebi, eu começo a fazer da minha maneira. E isso é muito complicado, irmão, porque isto tem roubado os novos propósitos de Deus sobre cada um de nós. Sabe qual é a nossa dificuldade, irmãos? A nossa dificuldade é que muitas vezes nós não
não entendemos aquilo que Jesus havia dado como direção para os discípulos. Ele chega para os discípulos após eles realizarem um milagre extraordinário. Eles haviam sido enviados, e diz o texto, os 70 lá em Lucas 7, que através do nome de Jesus, demônios haviam se submetido. E aí Jesus fala uma coisa: olha, eu vi Satanás caindo dos céus como um relâmpago. Ele fala: vocês precisam se alegrar, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. E aí depois, passado um tempo, ele chega para os discípulos e fala: é o seguinte, quem não comer da minha carne, e quem não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Diz o texto que já 70 já ficaram para trás. Falou: olha, esse negócio não é comigo, esse canibalismo já não é comigo. Jesus olha para os discípulos e fala: vocês também não vão embora? A primeiro momento Pedro olha para Jesus e fala: não, Jesus, é o seguinte, só o Senhor tem palavra de vida eterna. Posteriormente a isso, Jesus vem e fala: olha, a quem possa interessar, eu escrevi ali um recado: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me segue. Então nós precisamos entender algo muito sério, irmãos. Nós precisamos entender que o Evangelho é o outro. Diz o texto que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou Jesus Cristo. A Bíblia fala: um novo mandamento eu te dou, amar o próximo como a ti mesmo. E infelizmente nesses dias, irmãos, nós temos vivido um evangelho egoísta, onde as pessoas têm estado preocupadas consigo mesmas, preocupadas com a sua felicidade, preocupadas com a sua própria vida, com o seu tempo. Olha, irmãos, algo muito complicado tem acontecido. Nós temos vivido dias onde a igreja tem sido irreverente, onde a igreja ela não gosta de ser confrontada. Olha, porque quando você pega no pé, olha, o pastor te pegou pesado e eu não gostei como ele falou, então eu estou indo embora e estou indo para outro lugar. Pessoas que não têm raiz dentro da igreja, porque qualquer coisa que pega no pé já vai para outro lugar e não dá nem satisfação. Sabe o que é isso, irmão? É a síndrome de Jonas, de pessoas que querem fazer a sua própria vontade dentro da casa de Deus. Fala para a pessoa que está ao teu lado: essa síndrome vai cair. Mas pastor, olha, aquele dia o senhor falou para mim daquela situação de vida. Olha, eu estava conversando com um casal outro dia, e eu estava conversando com eles: olha, e aí, como é que está o relacionamento de vocês? Não, nós estamos na bênção. Mas vocês estão transando? Não, a gente está transando, mas eu vou casar com ela. Mas como assim, irmão? Aliás, você já casou com ela, porque a palavra casamento significa acasalamento. Você já se tornou com ela, com ela. A cultura do mundo tem entrado na igreja. O governo do mundo instituiu pessoas não casadas morando junto. Eles declaram lá na lei união estável. Só que na palavra de Deus, casamento é a bênção do altar diante do Senhor. Ontem eu fui fazer um casamento de duas pessoas que, mediante ao entendimento da palavra, até o filho está aqui, eles se posicionaram e um monte de gente se colocou contra. Por quê? Já mora junto, já está tanto tempo, já tem até filho, por que vai casar e vai entrar de branco? Sabe por quê? Porque eu quero me posicionar debaixo de uma verdade, debaixo da obediência da palavra de Deus. E sabe o que é difícil, irmãos? Pessoas que têm juntamente com isso desenvolvido um outro sentimento, o sentimento luciferiano. Sabe o que é isso? O sentimento de Satanás lá no deserto. Chegou para Jesus, Satanás, e falou: é o seguinte, Jesus, está escrito, está na Bíblia. Eu arrumei um versículo para você não obedecer a Deus. Está pautado na palavra. E muitas vezes nós temos feito isso, irmãos. Eu até anotei aqui. Ele sempre arruma um versículo para dizer o que você pode fazer. Pessoas especialistas, a leitura da palavra para que venha adequar a sua vida fora daquilo que é a palavra de Deus. Fala para a pessoa que está ao teu lado: esse mal vai cair por terra. Fala: esse mal vai cair por terra. Fala: o verdadeiro evangelho é abandonar
às coisas proibidas e renunciar às coisas permitidas, em nome de Jesus. Aplauda o teu Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios 8. Fala para a pessoa que está ao teu lado, segura a tua mão. Hoje o chicote vai estralar. Nós precisamos entender isso, irmãos. Acharam aí 1 Coríntios 8? Verso 7 diz assim: entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem destas coisas, como a ela sacrificadas. E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se nada comermos, e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, se esta vossa liberdade não venha, de algum modo, ser tropeço para os fracos. Amém? Fala assim: eu preciso abandonar as coisas proibidas e renunciar às coisas permitidas. A igreja que o Senhor tem levantado é uma igreja que sabe dizer não para o pecado. Eu tenho visto aqui, culto após culto, pessoas que vêm à frente e sempre presas ao mesmo problema. E aí você vem conversar: e aí, como é que está, irmão? Olha, eu fiquei 2 dias bem, dois dias bem, e logo depois eu caí de novo. Sabe por quê? Porque não se esforçou. Porque realmente falou: Senhor, é o seguinte. Eu lembro, irmão, quando eu estava preso a algumas situações da minha vida, eu falei: Senhor, me ajuda, eu não tenho força. E aí quando eu me via, e eu já estava adorando, e já estava pulando, quando eu me via, eu estava errando de novo, e falando: olha, Senhor, Tu sabes a intenção do meu coração, eu vou continuar Te adorando. É chegado o tempo, irmão, de uma igreja que precisa efetivamente falar não para o pecado. Paulo está dizendo aqui para a igreja de Corinto, 1 Coríntios 8, ele está dizendo uma coisa. Ele fala: olha, eu como apóstolo, eu tenho a liberdade de comer comidas sacrificadas a ídolos, porque tudo que eu consagro é santo. Só que tem pessoas, ele está dizendo para a igreja de Corinto, que não tem esse mesmo nível de estrutura, não entendem a isso. Então, por amor a elas, eu vou renunciar a algumas coisas, porque eu sei que ainda que eu fique sem isso, eu não vou morrer por causa disso. E isso é muito sério, irmãos. Outro dia uma pessoa me perguntou, um jovem: pastor, o senhor não tem tatuagem? Eu falei: eu não tenho, filho. Mas você não gosta? Olha, primeiro que eu não gosto, segundo que eu preciso entender a fragilidade daqueles que não entendem com relação à minha liberdade. Então, por amor a estas pessoas, eu não faço tatuagem. Eu não estou, irmão, levantando uma bandeira contra ninguém. Só que é o seguinte: Deus está levantando uma geração santa, madura, que entende aqueles que não têm maturidade diante do Senhor. Essa liberdade dentro da igreja tem matado pessoas e tem tirado pessoas da presença de Deus. E eu quero falar para você: o amor é doador. Fala para quem está ao teu lado: o amor é doador. Olha, mas eu só bebo um pouquinho, né, Gui? A Bíblia fala para mim não se embriagar, então eu posso beber e não vou me embriagar. Só que eu faço parte de uma geração que sabe renunciar, que um copo vai gerar um escândalo para tantos, então eu não vou beber, porque isso não vai fazer parte, porque eu sou carta aberta do Evangelho. Eu quero perguntar aqui: aonde estão aqueles que estão vencendo a síndrome de Jonas? Dá uma glória a Deus aqui. Fala para a pessoa que está ao teu lado: essa síndrome vai cair por terra. Jonas não entendeu isso, irmãos. Ele só pensou nele: eu vou escutar a Deus que nada, eu vou para outro lado. E é interessante, porque
Se você vê Jobe, significa beleza. Ele deixou de ir para o lugar de luta e foi para o lugar de beleza. Fala para quem está ao teu lado, ele saiu do lugar da luta, fala, ele saiu do confronto e foi para o lugar de beleza. Dá um sorriso para quem está ao teu lado e fala assim: nem tudo que brilha é ouro. Ele foi lá para Jope, aquele lugar de beleza, aquela coisa linda, compra a passagem dele lá na cometa, entra no embarque para Nínive, portão agora entrando. E aí imagino aquelas palmeiras, aquelas coisas bonitas de Jope, mais ou menos que nem o filme Titanic. E aí o pessoal dando tchau, e ele subindo aquela escada do navio, e dando tchau, tchau. Eu imagino que ele até viu lá, Jack, I see forever. Aquela coisa linda. Olha o que estava acontecendo ali, irmãos. Ele foi para o caminho que visualmente era o melhor. Diz o texto que ele entrou no barco e adormeceu. Fala, entrar no barco e adormecer. É um grande perigo. Fala, muitas decisões que eu tomo, que parecem boas, que trazem até descanso, mas quando eu sou despertado, é uma grande tempestade. Fala assim, o barco estava indo para Tarsis. Fala, Tarsis significa despedaçado. Fala, caminhos dos homens parecem bons caminhos, mas são caminhos de morte. Fala, fica acordado aí. Dá um chacoalhão em quem está ao teu lado, fala, fica acordado aí. Fala, não durma dentro do barco. Já parou para pensar nisso, irmão? Eu até disse aqui, quinta-feira, ai pastor, eu estou namorando com ela e estou orando para ela melhorar. Ai pastor, eu estou olhando para ele e ele vai melhorar. Quero dizer para você, você quer conhecer como ela é? Vai na casa dela e pergunta para a mãe dela. Você quer saber como ele é? Vai na casa dele e pergunta para a mãe e para o pai dele. Não, porque eu vou orar e vou jejuar e ele vai melhorar. Quero dizer para você, pegadinha do malandro. Quando começa a namorar, você dá aquele trato no cabelo, vai lá no Michel e dá aquele corte, aquele risquinho, coloca aquela roupa e aquele perfume que o Fábio vende importado. Chega lá na casa, lá, colocou aquele 2 house na boca. Aí já é 2. Quando você fala, oi. Você está ali, você faz aquele esforço descomunal. Tem coisas que ela faz e você não gosta. Por exemplo, você está sentado no sofá e está no programa do Silvio Santos. Você ama, irmão. Aí a sogra pergunta para você, você gosta do Silvio Santos? Fala, eu amo. Eu lembro a primeira vez que eu fui na casa da minha esposa. Cheguei lá, ela estava toda arrumada, parecia roupa de domingo. Tem a roupa de domingo, né? Eu cheguei lá de sandália, bermuda, uma camiseta branca por baixo, uma camiseta assim, xadrez cortada a manga. Aí minha sogra já olhou para mim e falou, é jogador, né? Eu falei, é jogador. A gente foi lá, eu lembro, para o culto de jovens. Voltamos, tinha uma pizza. Ela falou, tem uma pizza aqui. Quando eu entrei para sentar na mesa, a pizza tinha borda de catupiry, irmão. Eu fiquei olhando para aquilo, eu falei, eu amo catupiry. Aí eu lembro que eu estava conversando com a minha sogra e ela conversando, e a esposa do lado, eu falei, não tem algum cachorro aqui perto? Vai que a pizza cai sem querer e come, né? E aí eu estou ali naquela conversa, e vou comendo de pedacinho em pedacinho, não vou pegar 2 ainda que eu estava com fome, porque se eu pedir 2, são 2 bordas que eu tenho que comer. Chegou na hora da borda, a grande luta, irmão.
E eu fiquei pensando naquilo, eu falei, a borda vai entrar, e aquela coisa, entrar na minha língua, aquela coisa vai ficar assim, ó, vai me fazer até mal, vai que eu começo a dar uma vertigem em mim, e solta alguma coisa aqui. A minha sogra, que é uma serva de Deus maravilhosa, ela falou assim, filho, você não precisa comer. Eu falei, glória a Deus, obrigado. Então quando a gente começa, a gente mostra o nosso melhor para o nosso cônjuge. A gente procura mostrar o nosso melhor potencial. Olha, amor, eu estava com 100 reais seus e eu dei de oferta na igreja. Aí você fala, era um lanche, amor. Aleluia, Deus falou, você falou, louvado seja Deus. Eu lembro de um amigo meu que ele falou, eu falei, irmão, cuidado, cara. Essa mina sua é Jezabel, cara. Você vai lavar a louça e ela vai dar rolê. Sou homem, rapaz. Quando eu casar com ela é o seguinte, que o último que vai falar sou eu. Ela vai falar, lava a louça. Sou, tá bom. Eu falei, irmão, dá uma vasculhada lá na casa dela que você já vai ver. Ela não pode trabalhar, irmão. Acorda meio-dia. Quando chegar comigo vai mudar, eu sou trabalhador. Aí eu lembro que eu fui padrinho dele, lembra, né, irmão? Vou falar que vocês não, algumas pessoas até conhecem. Casou. Deu um mês e apareceu lá em casa, quero separar. Como assim você quer separar? Não, faz um mês que você acabou de casar com ela, você não estava louco para soltar, né? Para dar aquele abraço, aquela coisa louca. A mulher é o demônio. Eu falei, você é quem? Você é o abacaxi. Só tem a coroa. É docinho por dentro e não pega no pé de ninguém, né? Não espeta ninguém. E muitas vezes é assim, irmãos. Eu quero dizer para você que é jovem, você que tem planos com Deus, pessoas que não têm o mesmo plano com Deus, o mesmo plano que você tem com Deus, eu quero dizer para você, irmão, você está perdendo o seu tempo. Você está perdendo o teu tempo. Eu lembro quando eu comecei a namorar com a minha esposa, a primeira vez que eu preguei na igreja foi no domingo, eu preguei 2 Crônicas 7,14. Ela olhou para mim, chegamos na casa dela, ela meio assustada, ela falou assim, nossa, você prega mesmo. Eu falei, eu prego. Eu não queria uma pessoa assim, que tivesse o desejo do ministério, eu queria alguém que só viesse na igreja. Eu falei para ela, filha, eu amo você, só que eu amo mais Deus do que você. Eu sei que eu posso até sofrer, mas eu não vou abrir mão do meu chamado diante do Senhor. O meu chamado é maior do que minha própria vida. Foi o seguinte, estou contigo no ar, o teu Deus é o meu Deus. Quero dizer para você, talvez você está aqui, mas eu já casei, pastor, e agora? Eu falo para você primeiramente, não durma. Jonas dormiu e a tempestade estava destruindo o barco. Sabe o que eu quero dizer para você? Se desperte hoje. Você já percebeu que as mulheres elas são muito mais aplicadas no reino de Deus do que os homens? Elas oram mais, estão mais nas reuniões, querem mais aprender do que os homens? Quero dizer para você que é homem, se desperte diante do teu chamado, se posicione debaixo daquilo que Deus colocou para você. Existem coisas que a tua mulher tem sofrido, porque ela tem carregado um jugo que não é dela, mas hoje eu quero dizer para você, hoje é noite de você se despertar, para que através do teu posicionamento, coisas venham mudar em nome de Jesus. Mulher, eu quero dizer para você, não mate o teu marido. Tem mulheres aqui, ai, eu sou assim, eu nasci assim e morri assim. Quando ele me conheceu, ele era assim. Eu sei que foi uma propaganda de marketing. Hoje ele levanta tudo, né? Fica aquele corpo de violão, quando o cara olha e fala, meu Deus, mostra-me tua glória, Senhor. Você precisa ser mais sábio. Parar de ser tola e abrir a tua vida para qualquer pessoa.
Você precisa orar mais, jejuar mais, buscar mais a direção de Deus. Senhor, o que o Senhor está fazendo com isso? Me mostra, me mostra. Eu estava assistindo um filme ontem. Como é que era o nome do filme, pastor? Milagre no Paraíso. Quem já assistiu esse filme? Eu vou indicar para você, assista esse filme. Uma mãe no qual a sua filha foi acometida de uma enfermidade do estômago. Ela chega para o marido e fala: olha, eu não tenho mais fé, eu não acredito mais em nada. O marido olha para ela e fica quieto. Acontece uma situação, ela procura tudo aquilo que humanamente pudesse fazer, ela corre atrás. O médico fala para ela, ela vai no médico mais especialista, e fala: olha, eu não consigo resolver o seu problema. Volta para tua casa, fica com a tua filha, vive o melhor, porque ela vai morrer. Quando ela volta para casa, a menina está brincando com as irmãs, sobe na árvore, a menina cai dentro da árvore, de mais de 10 metros, vai televisão, vai bombeiro, vai polícia, ela está lá e ninguém consegue tirar e não pode cortar a árvore. Aí eu vejo uma coisa muito interessante. Aquela mulher que havia declarado: eu não creio mais, eu não acredito mais, eu não tenho mais fé, ela sai, ela vê toda aquela situação e ela volta para o posicionamento dela. Ela põe a mão na árvore e começa a clamar diante do Senhor em prol da vida dela. Eu quero dizer para você, hoje é noite de despertamento. Hoje é noite de despertamento. Você precisa voltar a crer naquilo que Deus tem dito para você, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Tem pessoas aqui que você deixou de acreditar e transformou a igreja num lugar de passeio. A igreja não é um lugar de passeio, a igreja é um lugar de alinhamento. E eu quero dizer para você, hoje é noite de ativação de milagres. Se você crer e se posicionar, Deus vai começar a fazer, em nome de Jesus. Aplaude meu Deus. Começa a orar, vem o marido, vem os filhos, vem os amigos, eles começam a clamar, e depois de horas a menina é retirada. Ela é levada para o hospital. Conta o filme que o médico vem, ele fala: olha, eu tenho uma notícia para vocês. Milagrosamente não aconteceu nada com ela, não teve nenhuma fratura. Ela acordou e ela quer ir embora para casa. Eles levam a criança, a menina, a filha, para casa. No outro dia, a menina está jogando bola com a irmã, e ela está falando assim: calma filha, calma filha, calma filha. Não mãe, está tudo bem, e ela está jogando bola. E ela chega para o marido e fala: olha, está estranho, porque ela toma um remédio para aliviar a dor, e desde ontem ela não tomou o remédio, e ela nem pediu. Chama a menina para conversar. Filha, o que aconteceu? Não, ele falou para mim que eu ia ficar boa. Aleluia. Quem? Aleluia. Foi ele. Eu estava dentro da árvore e me vi saindo do corpo, e ele abriu uma porta e eu entrei num lugar chamado paraíso. Estou definindo para você. E ela mostra lá a imagem de uma borboleta, e ela começa a mergulhar naquilo. E a voz fala assim para ela, falava de dentro para ela, não falava com palavras, mas falava palavras dentro dela: você vai voltar. Aleluia. E essa enfermidade não vai mais te incomodar, você está curada. E ele falou para mim, quando ela levanta a barriga estava inchada, havia voltado ao normal. Sabe o que eu aprendo, irmão? Deus tem dias de milagres. Deus tem dias de milagres. Se você vê a sinopse do filme, no final mostra aquela família e a menina com 7 anos, porque isso é algo verídico. E eu quero dizer para você, vem dias de milagres sobrenaturais do Senhor. Vem dias de manifestações sobrenaturais do Senhor. Você que mergulhar e desejar esse despertamento, Deus tem um tempo diferente para você. E eu quero dizer para você, pare de brincar, pare de dormir, acorde naquilo que o Senhor tem para você.
Glorifique o teu Deus. Fala para quem está ao teu lado, você precisa morrer. Ah, você precisa morrer para ver Deus. O que aconteceu com Jonas? Fala, Jonas, ele foi jogado nas águas. Fala, só um detalhe. Fala assim, calma, faz assim, calma, só um detalhe. Fala, Jonas foi jogado nas águas. Jonas precisava entender algo muito sério, irmão. Aquilo que ele estava fazendo para Deus não estava transformando ele por dentro. O que você está fazendo para Deus não é o mais importante. O mais importante é o que você está se tornando. Nós temos pregado dias de avivamento. Sabe o que significa avivamento? Tornar a vida de dentro para fora. Avivamento não é gritar e ficar pulando. Isso é a manifestação do Espírito Santo. Avivamento é uma sociedade curada e transformada. Pessoas de caráter, de brilho. Melhores profissionais, melhores pais, melhores mães, melhores filhos. Você tem sido bom filho? É, pastor, porque a minha mãe não entende, ela é endemoniada. Então você é o filho da endemoniada, então você é quem? Pessoas que tocam na obra de Deus de qualquer jeito. Nós estamos aqui, nós estamos orando, irmão. Deus está trazendo um tempo dessa igreja, um tempo de limpeza. Nós pregamos aqui todos os domingos. Os teus dons, eles não nos impressionam e não impressionam a Deus. O que impressiona a Deus é um coração quebrantado. Mateus 21 fala: apartai-vos de mim, vós praticadores de iniquidade. Ele fala, mas em teu nome eu fazia coisas. Jesus está falando, o que você faz não é importante, é o mais importante o que você se tornou. O teu DNA está contaminado. Outro dia eu estava conversando com um rapaz, ele falou, pastor, eu estou de jejum de Hades. Eu falei, irmão, ao invés de você entrar em jejum de Hades, entre em jejum de fofoca. Entre em jejum de fermentação, de ficar falando da vida dos outros. Entre em jejum de você não ficar escondendo o celular na hora do culto, quando o pastor dá uma direção para você. Isso está acabando no nosso meio. Isso está acabando no nosso meio. E esse câncer vai ser retirado. Porque o Senhor vem buscar uma igreja santa. Essa semana eu estava na minha casa. Eu estava triste, irmão, comigo mesmo. Porque eu vi uma geração de uma galera que gosta de festa, mas não gosta de orar. De uma galera que gosta de bater papo, mas não tem uma santidade na caminhada. Porque qualquer coisa que pega no pé, já fala um palavrão, já mostra o dedo. Que evangelho que nós estamos pregando aqui, irmãos? Que palavra que nós estamos pregando aqui? Que adianta você ser igreja aqui e não ser na tua casa? Aleluia! Fala, você precisa ser mais tolerante. Você precisa ser mais tolerante. Qualquer gripezinha, você não vê na igreja. Fazem festa de domingo e começa a festa à tarde só para não vir na igreja. Meu Deus, irmão, domingo é dominical, domingo do Senhor, pertence a Deus. Se você faz festa, desculpa, você não vai ter o pastor na sua festa. Porque de domingo eu estou pensando na palavra e no culto. Ah, pastor, não é para fazer? Não, vai. Mas no domingo o culto continua, tem o seu compromisso. Fala para quem está ao teu lado.
Deus. Fala, então o que você está vendo? Fala assim, eu quero ver o Senhor. Mas você precisa morrer. Diz o texto de Jonas, ele faz o seguinte: me joga na água. Me joga na água porque eu quero morrer. Me joga na água porque eu quero morrer. Eu sou de uma época, irmãos, que quando se falava, olha, você que quer ser batizado com o Espírito Santo, eu saía do meu lugar correndo e ficava orando. Olha, porque para você falar em línguas, você precisa fazer um jejum de 40 dias. Eu fui lá e fiz 40 dias. Olha, porque para você ir no monte, você precisa se consagrar e fazer isso. E eu ia lá e me consagrava. Olha, porque você vai fazer um louvor, e para fazer um louvor, você, até falar pro meu amor, não me beije que o negócio está sério. Quero declarar bem disso, que nós vamos voltar para a nossa origem. A nossa origem. O mundo mudou, mas o Evangelho não mudou. Outro dia eu estava vendo um cara com uma roupa pregando o Evangelho, mostrando um personagem, fazendo graça. Olha, irmão, desculpa, isso daqui não é lugar de entretenimento, aqui é lugar de temor. Olha, porque nós precisamos de uma forma para alcançar os jovens. Sabe o que eu conheço? Unção e poder de Deus. E é o seguinte, eu quero falar para você, tem uma geração que Deus está levantando aqui, uma geração diferente, uma geração diferente, uma geração diferente. Aonde estão vocês aqui? É uma geração diferente. Olha, porque nós precisamos conhecer a tua palavra. A palavra não é minha, é de Deus, irmão. Que nos liga é o Espírito Santo. Só que eu preciso ser menos religioso e ser mais aberto para o mover do Espírito. Fala assim, eu preciso morrer. Fala, Jonas. Significa pomba. Aquele conduzido pelo Espírito Santo. Fala, ele foi jogado pelas águas. Fala, o mover das muitas águas está aqui e vai me levar para o fundo. Vai me levar para o fundo. Vai me levar para o fundo. E lá eu vou ter um encontro com o peixe. Olha, eu preciso ter um encontro com o peixe. Olha, eu preciso ter um encontro com o peixe. A palavra peixe ou peixar no grego significa ictus. Ictus significa Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador. Fala, o peixe na Bíblia é o símbolo do Evangelho. O grande peixe representa Jesus. Fala, o Espírito Santo levou Jonas ao encontro de Jesus. E ali ele experimentou o mover da ressurreição. Fala, 3 dias e 3 noites. 3 dias e 3 noites dentro do grande peixe. Fala, Deus tem para minha vida um mover de ressurreição em nome de Jesus. Aplauda teu Deus. Diz o texto que depois de 3 dias e 3 noites, Jonas foi jogado para fora do grande peixe. E ele foi até Nínive e pregou o Evangelho. Ele usou apenas 7 palavras. 7 palavras para transformar mais de 600 mil pessoas, que era a sociedade de Nínive. Sabe o que eu quero dizer? O Evangelho é simples. O Evangelho é simples. Daqueles que carregam cicatrizes. Eu quero dizer em nome de Jesus, hoje é noite de cicatrizes. Feche os teus olhos, por favor.